E aí, beleza? Professor Fábio Braguinha aqui. A gente falar agora sobre organização do sistema digestório. E aí, beleza? O que, rapaz? Aqui é o professor Fábio Braguinha. E aí, meus queridos tubos digestórios, e aí, minhas queridas tubas digestórias, vamos trocar uma ideia sobre a organização do sistema digestório, né? Aquela zoadinha básica do professor Jefferson Rossi, porque ele é o engraçadão, ele quer zoar todo mundo, então vamos falar com ele também, né? Então, olha só. Vamos falar de organização do sistema digestório. Na aula anterior nós falamos a respeito da nutrição, né? Falamos de nutrientes plásticos, nutrientes energéticos, as classes, vitaminas, sais minerais, coisa toda. E agora a gente entra de cabeça na parte da fisiologia, mais exatamente na parte da anatomia e da fisiologia do sistema digestório. Fechou? Então bacana. O que é importante que eu saiba a respeito do sistema digestório? Do que ele é composto, obviamente. O sistema digestório é composto basicamente de dois grupos de, vamos dizer assim, estruturas dentro dele. Nós temos o tubo digestório, e aí a gente encaixa todo mundo que a gente lembra lá: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso, seco, reto e ânus. E aí nós temos o tubo digestório de maneira completa. Os tubos, mais o tubo digestório, nós temos as glândulas anexas. Um fato interessantezinho para a gente saber. Em média, o tubo digestório ele tem aproximadamente 9 metros, pegando desde a boca até o final lá do ânus, tá? E as glândulas anexas, é importante que a gente fale que essas glândulas anexas nós temos, elas são diferenciadas, né? Tudo, mas basicamente nós temos três grandes grupos de estruturas dentro das glândulas anexas. Nós temos a tal das glândulas salivares. Depois das glândulas salivares, a gente pode falar também do nosso belo e formoso fígado. E ainda nós podemos falar do tal do pâncreas, tá? O nosso famoso pâncreas, que é o nosso herói, né, cara? O pâncreas, ele assovia e chupa cano. O bicho é violento, tá? Então, o que é importante que a gente saiba? Bom, se é sistema digestório, a gente tem que falar de digestão. E a digestão, trocando em miúdos para facilitar completamente a vida de vocês, a gente poderia falar que são processos que acontecem para a transformação de substâncias ingeridas para assimilação pelas células. Ou, simplesmente, transformação para assimilação. É isso. A sua célula não consegue pegar uma batata que você vai comer e usar essa batata. Então, você tem que mastigar, tem que digerir, e aí sim, esses microprodutinhos que vêm da sua batata, ou sei lá, né? Nosso amigo Mateuzinho aqui é o bombeta do bagulho. Já poderia falar melhor que eu sobre isso. Então essa batatazinha, ela serve pra gente aqui, né? Quando a gente se alimenta, mastiga, quebra, e aí sim, esses micronutrientes, essas micropartezinhas, elas vão ser assimiláveis pelas células. Fechou? Então a gente tem na parte da digestão, a gente acabou de falar, mas a digestão ela pode ser química, e quando a gente fala em digestão química, a gente tem que lembrar de alguns entes dentro do nosso corpo que são essenciais para que a digestão aconteça. A gente fala das famosas enzimas. Enzimas que são as responsáveis por quebrar as substâncias que a gente se alimenta, né, para que elas sejam assimiláveis pelas células. De boaça! De boaça! Bom, a parte da digestão mecânica, aí já vem a nossa mastigação, a deglutição do alimento. Então, o que é deglutição? Olha para cá, ó. Viu aqui, ó, mexendo nesse trocinho aqui, esse pomão de Jesus, porque esse pão não é nem de Adão, né? Deve ser Jesus. Então, olha o tamanho desse pão, grande pra caramba. Essa deglutição, ela é justamente quando o seu alimento está na boca e você engole. Isso é deglutição, tá? E também a gente fala do peristaltismo. Vamos só marcar aqui, ó. Mastigação, que é importante que a gente lembre, né? A gente fala depois da mastigação, da deglutição. E para fechar aqui, depois de mastigação e deglutição, a gente fala do peristaltismo. Importante demais para levar as coisas que a gente se alimentou por todo esse tubo até chegar no nosso estrômago, né? Estrômago bonitinho. Bacana. Um fato interessante a gente falar, uma dicasinha, uma informação nerd extra. Planta não mesmo. Ave mastiga?
Quando a gente fala em mastigação, a gente lembra simplesmente do dente. A ave não tem um dente igual a gente tem, mas elas também fazem essa maceração do alimento que vem. Só que, obviamente, não é na boca. É numa estruturazinha dentro do tubo digestório dela chamada de moela, que é uma substância, que é uma estrutura muito forte, muito musculosa, que serve como nossos dentes para triturar e macerar os alimentos. Fechou? Bacana. Então, ó, essa é a parte de introdução e agora a gente vai falar dos astros, agora da digestão, é claro. Vamos aqui, ó. Primeiro, vamos falar, obviamente, da nossa boca. Um fato interessante sobre a boca que não tem a ver, obviamente, diretamente, né, com a parte da digestão, mas é importante que a gente fale. A nossa boca é uma das partes mais sensíveis do nosso corpo, tá? Não sei se a mãe de vocês faz isso, ou vocês que já são mais velhas e estão assistindo o professor Fábio aqui, e tem filhos e quando o filho está com febre, chega lá e, né, na testinha dela faz assim, ó, coloca o biquinho, né? Pra que faz isso? Porque a nossa boca, como altamente sensível, ela consegue perceber variações um pouco mais minuciosas na temperatura dos corpos. Então, tendo isso em vista, a nossa boca, né, os nossos lábios, para ser mais exato, né, os lábios, né, a boca não, lá dentro não. O lábio é a parte, uma das partes mais sensíveis do corpo, tá? Assim como a ponta dos dedos, também são muito sensíveis, tá? Bacana. Composição anatômica da boca. Nós temos na boca dentes, língua e glândulas salivares. Lembrando que nós estamos falando da parte da digestão humana, tá? Então, uma informaçãozinha que eu peguei para vocês aqui para mostrar para vocês é que nós temos nos nossos dentes 4 grandes grupos de estruturas. Não estruturas, né, nossos dentes. Quais 4 tipos diferentes de dentes? Nós temos os dentes que a gente chama de molares. Nós temos também os premolares. Nós temos os dentes incisivos e nós temos os caninos, tá? Deixa eu ver se eu esqueci algum. Não, isso mesmo. Molares, premolares, incisivos e caninos. Molares e premolares são os mais do final, né, da nossa dentiçãozinha aqui, né? São aproximadamente uns 12 dentes, né, dentro dos molares. Os premolares são 8, né? 9, eu estou contando em cima e embaixo, né? Claro, né? 12 em cima e embaixo dos molares, 8 dos premolares em cima e embaixo, né? 4 dos caninos, né? Que é desde aqui, aqui, do dentezinho do vampiro, né? E também nós temos os 8 incisivos, que são esses aqui dos dentes de cavalo, né? Cada dente desse tem uma certa funcionalidade. Para que serve o dente incisivo, por exemplo? Para cortar as coisas. Para eles são os dentes mais fininhos, é mais fácil para cortar com as coisas com ele. Quando você vai comer um bife, por exemplo, você coloca ele na ponta dos dentes e puxa, tá? Ou ainda você coloca esses dentes também um pouco mais voltados para o lado dos caninos. Esses caras aqui, ó, que servem para rasgar as coisas, rasgar a carne, mais exatamente, tá? Os mais do fundo, os molares e os premolares, eles servem para macerar. Eles têm a parte do pezinho deles, né, lá embaixo, serve para quê? Serve para macerar, basicamente, alimentos de origem vegetal. Fechou? Tranquilão? De boaça? Bacana. Temos a língua, que a língua faz parte da nossa parte de deglutição, ela que ajuda a gente a colocar o alimento para dentro depois de mastigado na boca. E ainda nós temos as glândulas salivares. Essas glândulas salivares produzem olha aqui que bonitão, saliva. Essa saliva, ela é constituída basicamente de líquidos, água, né? Sais, muco e algumas enzimas. Principalmente essas duas aqui, ó. Amilase salivar. Esse nome, ó, amilase, a gente tem que lembrar sempre de carboidratos, açúcares. Quem que é quebrado aqui pela amilase salivar? Basicamente, amido e glicogênio. Repara aqui, ó. Repara aqui, carboidratos grandes. Amido e glicogênio. Amido, que é a reserva energética das plantas, e o glicogênio, a reserva energética dos animalezinhos. Fechou? Bacana. Então, digestão de carboidratos grandes
Beleza. E a gente ainda tem uma outra que a gente quase não fala porque ela não participa ativamente da digestão, mas também é uma enzima e também é liberada pela saliva. É a tal da lipase lingual. Essa lipase lingual ela serve para quê? Basicamente para você sentir o gosto das gorduritas que você está se alimentando. Tranquilo? De boaça? Belezinha? Bom, então dentro da boca acontecem alguns processos. O primeiro processo é o processo da insalivação. O que é o processo da insalivação? É a liberação de saliva da qual esse alimento será embebido, tá? O alimento que você colocou para dentro, ele vai sofrer a ação da saliva com seus sais muco, deixando esse alimento mais digestível, mais úmido para que melhor você consiga mastigá-lo. O processo da deglutição, que é o processo de mandar, né, você fazer com a língua, de engolir o bagulho, né? Quando tiver essa língua, você não teria essa força para empurrar esse bolo alimentar para dentro. E ainda, quando a gente chega lá na parte da faringe e do esôfago, a gente tem o peristaltismo, que é movimentos musculares que fazem com que esse alimento ele passe dessa parte desse tubinho, esôfago e faringe e esôfago até chegar no nosso estômago, tá? Peristaltismo. Um fato importante, interessante que a gente lembre algumas nomenclaturas. Quando você vai comer e você coloca aquela colherzona de arroz com feijão na boca, você tem o alimento. Quando esse alimento sofre a ação, da saliva, esse alimento da saliva e da mastigação, vamos ver aqui também, saliva e mastigação, você tem o tal do bolo alimentar. Tranquilo? Então, mastigação e saliva transformam um alimento em bolo alimentar. Só para não dizer que não falei de todos os carinhas, vamos dar uma breve pincelada na faringe e no esôfago. Faringe é um tubo que vem logo após da boca, né? Pega a parte da nossa gargantinha aqui, né? Através da nossa língua, a gente deglute, nosso alimento vai para a faringe. O legal de falar da faringe é que a faringe é um canal que liga tanto o sistema digestório quanto o sistema respiratório, tá? Quando chegar no sistema respiratório, a gente vai falar algumas coisinhas do porquê que quando a gente se alimenta, a gente não manda alimento para o pulmão, né? Então tem que lembrar disso também, isso é importante. E o esôfago nada mais é do que um tubo de paredes musculosas que serve para quê exatamente? O nosso esôfago ele serve para levar o nosso bolo alimentar da faringe até o estômago. Na ponta do esôfago, a ligação do esôfago com o estômago tem uma estrutura chamada cárdia, ou ainda você pode chamar de esfíncter, como hoje é muito mais comum, esfíncter cárdico. Não é cardíaco, cardíaco é do coração. É esfíncter cárdico, que é uma estruturazinha que está na ponta do nosso esôfago, que vai se abrir quando chegar alimento ali, liberando a passagem desse alimento para o estômago, para que ele comece a ser digerido a parte das proteínas. E a gente vai chegar lá, vocês saberão mais. Fechou? De boaça? Então, queridos, por hoje é isso aí. Por hoje não, né? Por agora é isso aí. Na próxima aula a gente continua a nossa viagem pelo tubo digestório e motiva que a vaga vem. Professor Fábio se despedindo aqui. Abraço. Valeu!